Está começando mais um VIPcast, o seu podcast para falar de agronegócio, meio ambiente, de vários assuntos de Paracatu e região. E hoje um episódio especial e é por isso que nosso estúdio está todo rosa, para a gente falar em especial do Outubro Rosa. Outubro é esse mês que a gente lembra da prevenção, do cuidado, do amor próprio. É uma campanha mundial que incentiva as mulheres a terem o início, né, do seu diagnóstico de forma muito precoce contra o câncer de mama. E é por isso que eu convidei duas pessoas muito especiais que aceitaram esse convite. Eu convidei aqui uma amiga, filha de um produtor rural, parceiro nosso, e uma médica ginecologista especialista da saúde da mulher, para a gente conversar. Sejam bem-vindas, Eduarda, Maria Fernanda, e obrigado por aceitarem esse convite. Obrigada, Tobias, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Tobias, pelo convite para falar de um tema tão importante agora no mês de outubro, né? Que é o Outubro Rosa. Então, espero que a gente possa contribuir aí bastante. Com certeza. Vocês, como mulheres que vivem esse mundo, né, tanto da saúde da mulher quanto uma pessoa que teve o seu diagnóstico muito precoce, né, Eduarda? Eu faço questão de dizer que eu admiro muito as mulheres que passam por esse processo, que eu acho que vocês encontram uma força que ninguém tem, né? E isso a gente precisa valorizar e eu reconheço isso em você. Eu preciso deixar isso público aqui para todo mundo. E eu quero começar o primeiro bloco falando exatamente disso, da força da mulher. E eu queria que você nos contasse como foi esse episódio na sua vida, como foi que você recebeu o diagnóstico e como foi pra gente esse processo inicial, lá no começo. Então, eu descobri o diagnóstico em novembro de 2024, mas os sintomas começaram em agosto. A gente estava se preparando para o casamento da minha irmã, que era em agosto, e eu estava amamentando. E no dia do meu aniversário, dia 21 de agosto, eu acordei com a mama dolorida, vermelha. E eu falei, deve ser uma mastite, né? Não dei muita bola, mas liguei para minha consultora de amamentação, a Priscila, maravilhosa. E ela foi lá em casa, porque eu chamei ela por quê? Falei, vou fazer um laser, né? A hora que ela olhou minha mama, ela falou, não tem como a gente fazer um laser, já tá muito inflamado. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Tem o casamento da minha irmã. Aí eu liguei pra minha irmã, que ela é médica, a gente decidiu entrar com o anti-inflamatório e o antibiótico, pra ver se resolvia. Fui pro casamento, achando que tava tudo bem, tudo certo. Não melhorou, mas teve uma questão, eu não tomei o remédio direito, né? Não tomei a medicação, o antibiótico de forma correta. Falou, não, então, agora você vai tomar de forma correta, brigou comigo. Ok. Passaram-se 10 dias. A mama melhorou, mas o problema não foi sanado. E eu achei que eu tava assim, eu tava tranquila, por quê? Eu tinha acabado de ter um bebê, a Marina tava com 9 meses, então o que eu pensei? Não tem nada. Minha produção de leite era muito alta, consegui marcar um exame, marquei o exame, no exame não detectou nada, minha mama tava com muito leite, então tava cheio de placas, a gente não viu nada, eu também tinha prótese de silicone. Passou. O médico falou, não tem nada, vamos aguardar. Aí eu cheguei um dia no mês de setembro, foi passando, né? Fui vivendo a vida. No mês de setembro, eu cheguei em casa e eu falei, eu não tô passando bem. Falei com a minha mãe e com a minha irmã, vocês cuidam da Marina, porque eu não tô passando bem. A minha mãe falou, essa mama? Eu falei, não, não é não. Não é, a mama já tava escura. E minha irmã falou, eu acho que é. Eu procurei profissional, fiz outro exame e decidimos que eu ia ser internada. Fiquei 7 dias internada tomando antibiótico. E mais uma vez, melhorou, mas não sanou. Minha irmã não, eu não concordo. Minha irmã foi atrás de profissionais pra gente ver o que era, né? Foi atrás de um especialista. E ele conseguiu consulta em Uberlândia. Fui no mastologista lá, fiz os exames que ele pediu. A hora que a médica bateu o ultrassom, ela falou, que tinha um nódulo. Vamos fazer a biópsia. Aí já foram 10 dias, né, de agonia. E no dia 13 de novembro veio o resultado. Então, depois disso, começou a minha saga de exames. A partir do primeiro momento que é dito que tem um nódulo, você acha que ali foi o primeiro choque? Foi. Porque onde que estava localizado o nódulo, depois a Maria Fernanda pode até falar melhor, estava no final da prótese.
Ele era muito pequeno. Ele tinha 2 centímetros e pouco. Então, quando ela falou nódulo irregular, na hora eu falo assim, não é que eu fui pessimista, mas eu tive a certeza. Eu tive a certeza que era alguma coisa. Entendi. E como que, na sua visão, a partir desse momento, você comentou que começou sua saga, né? Sim. Mas como que isso, a partir dali, impactou na sua rotina, como mãe, como esposa, no trabalho? Então, assim que eu descobri, eu procurei um oncologista, né? Procurei vários profissionais até eu escolher o que eu me identificasse mais. Me identifiquei muito com o doutor Luciano. E a partir dali ele falou como seria todo o meu processo. Então eu fiz 6 sessões de quimioterapia. E as sessões me deixavam muito debilitada. Então, para começar, os cuidados da minha bebê, aí ela já tinha 1 ano, né? Que eu comecei em dezembro, então ela já tinha 1 ano. Eu tive que parar de amamentar bem antes. Quando eu fui fazer outros exames que tinha que ter contraste, essas coisas, eu tive que parar de amamentar. Então já foi um choque. Então, o que mudou na minha rotina? Os cuidados com ela. Porque na semana que eu fazia quimioterapia, eu ficava 1 semana para me recuperar. Então, eu não conseguia cuidar dela direito. Eu tinha que ficar na casa da minha mãe. Porque meu marido tinha que trabalhar. Ele ficava semana fora, ficava na fazenda. No trabalho, eu fechei minha agenda de maquiagens. Na fazenda, o que eu conseguia fazer, eu fazia. Mas eu não conseguia fazer muita coisa, né? A minha filha mais velha também teve que se adaptar. Porque aí ela saiu do conforto da casa dela e nós fomos para a casa da minha mãe. Não seja confortável, mas não era a casa dela, né? Não era adolescente, não é o quarto dela. Então, impactou em muitos aspectos, né? As viagens, tudo tinha que ser programado. Não só minha mãe cuidava da Marina, da minha bebê, a minha sogra. Então, eu ia para Uberlândia fazer a químio, ia meu marido e minha mãe. Então, de 21 em 21 dias eu tinha que ir para Uberlândia, a minha neném tinha que ficar com a minha sogra. Então, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio muito grande, porque se eu não tivesse, eu não sei como seria. Falando nesse apoio da família, né? Como é que foi o apoio da família, dos amigos, quando a notícia veio, né? Eu digo isso, Eduarda, eu pergunto isso, porque a minha mãe teve uma suspeita uma época, teve um nódulo, e na nossa família foi um impacto muito grande. E eu confesso que cada um de uma família reage de um jeito diferente. Tem gente que consegue conversar sobre o tema, tem gente que não consegue. Mas eu queria saber de você, como é que foi esse processo, sua família, como que eles aceitaram e começaram a te apoiar? Então, a primeira pessoa que eu contei foi a minha irmã, né? Não, minto, foi meu marido. Liguei para ele e a reação dele foi a ação. Ele, no mesmo instante que eu falei, deu positivo para câncer, né, carcinoma, a hora que eu li. A primeira coisa que ele fez, vamos fazer exame, vamos para Uberlândia, vamos agir. Então, a reação dele foi essa. A minha irmã, como eu liguei, também a reação dela foi assim, ela não teve reação, mas ela fez de tudo para me proporcionar o melhor. A minha preocupação em contar era para minha filha, né, para minha mais velha e para minha mãe, porque eu sou mãe. Então eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse a minha filha, como eu reagiria? Então minha preocupação era com a minha mãe e com as minhas avós. E então eu contei para ela ficou tranquila na hora, né? Depois que foi, acredito que foi mais difícil, porque na hora você não tem muita reação. Eu nem chorei, pra você ter noção. Na hora que eu peguei, eu chorei mais antes do resultado do que no resultado. Eu acho que eu já estava sentindo, né? Que seria um carcinoma. Mas eu acho que é isso. Eu tive um apoio muito grande de todo mundo. Só para contar uma história, apoio da família e amigos, né? Eu fui muito mimada nesse período. Eu falo que muitas pessoas mandavam mensagens, mas o meu padrinho, eu não gosto de citar nomes, porque são muitas pessoas que me ajudaram, então como é que eu vou ficar citando nome, né? Mas assim, quando ficou sabendo, meus avós vieram para Paracatu, minha família é daqui. Minhas tias vieram para Paracatu. Minhas tias me mandavam mensagem todos os dias. Minha tia, elas fizeram um grupo de oração. Meu padrinho, ele eu posso falar, porque eu só tenho um padrinho, que é o irmão do meu pai. Ele sabia da minha preocupação com as minhas avós. Então, elas já sabiam de tudo, mas elas não tinham me visto careca ainda. E aí, ele sabia que eu estava preocupada com elas, da reação delas, são idosas.
E aí ele me ligou, eu tinha raspado a cabeça num domingo, ele me ligou e falou assim, Eduarda, quero falar com você. Eu não queria atender, porque eu não queria que ele me visse. Isso era na segunda-feira. E aí eu falei, e atendi o telefone, e ele tinha raspado a cabeça. Também. E eu não queria que tivesse feito isso, não queria que ninguém fizesse. Mas aí ele falou, meu amor, a sua dor é a minha. Eu tô aqui com você. E eu fiz isso aqui pra ir lá nas suas avós e mostrar como que você tá. Pra mostrar que vai ficar tudo bem. Pra elas não se assustarem. Aquilo ali foi de uma sensibilidade tão grande. Foi de um amor. Porque meu padrinho, ele é muito assim, ele é muito sensível. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por todos. O meu pai, a reação do meu pai não teve reação. Meu pai, até hoje, ele nunca falou câncer perto de mim. Ele, sabe aquela coisa, ele entrou um pouco em negação. Mas o apoio que meu pai me deu foi único. O apoio num olhar, num abraço. No dia que eu fui raspar a cabeça, tava todo mundo, né? Tava meu pai, minha mãe, minha irmã não tava presente, porque ela não mora em Paracatu, mas eu fiz meu marido raspar minha cabeça. As minhas 2 filhas e meu pai, ele chorava igual uma criança. Ele foi um momento muito difícil para ele. E foi o primeiro abraço que eu tive depois de raspar a cabeça. Ele me abraçava e me abraçava. Então, tudo que ele tinha que transmitir para mim de força foi num abraço, não foi em palavras. Né? Algumas pessoas transmitem o amor em palavras, outras num abraço, num olhar. Eu, assim, não pensei em fazer essa pergunta, mas me veio isso aqui agora. Em algum momento, passou pela sua cabeça não fazer o tratamento? Não passou pela minha cabeça. A família, como você comentou, o seu esposo foi, não, vamos fazer exame, correr atrás. O meu marido, eu falo que ele fez uma investigação de todos os médicos. Todo médico que a gente ia, ele procurava saber quem era o médico. Quando ele ia no médico, parecia um interrogatório. Eu falei, gente, o que é isso? Ele perguntava se no SUS era a mesma coisa, se no plano de saúde era a mesma coisa, se o Uberlândia era o mesmo tratamento que em Barretos, porque as pessoas falavam muita coisa, cada um falava uma coisa. A gente falava, não, vai para Barretos. A gente falava, não, você não pode fazer pelo plano. A gente falava, não, você tem que fazer pelo SUS. Então, a gente ficou muito confuso, com muitas pessoas falando, né? Então, ele fazia um verdadeiro interrogatório, mas não passou pela minha cabeça não fazer o tratamento de forma alguma. Não, coisa boa. E depois que começou o tratamento, tem toda aquela dificuldade, igual você comentou, que você teve que raspar a cabeça, né? Começa a cair muito cabelo. Sim. Mas conta pra gente o que te deu força pra continuar o tratamento assim até agora. Então. De onde que vem essa força que toda mulher que passa por isso, ela brilha? Ela parece que ela tem um brilho interno, interior, que ela consegue passar por isso. Eu falo que é uma força que a gente não queria ter. Né? Porque as pessoas falam assim, nossa, é muito forte. Não, gente, eu não queria ser forte. Eu não queria ter que ter essa força, né? Em muitos momentos, eu estive muito vulnerável. Mas, a minha força, eu falo, sem sombra de dúvidas, a minha força veio do Senhor. A minha força veio de Deus. A minha força veio da certeza de que podia estar acontecendo o que fosse na minha vida, mas que Ele tinha o controle. Que não importava. Eu tinha convicção de que o controle da minha vida era dele. Em 2 Coríntios, se eu não me engano, 12:10 fala que eu regozijo-me na fraqueza, na angústia. E quando estou fraco, forte eu estou. Então, assim, a minha força vem de quem? A minha força vem de Deus. Lógico que eu me fiz forte muitas vezes pela minha família. Então, eles foram a minha força. Uma coisa que me deu força simples, vou te falar uma coisa simples, que me deu muita força, a música. Eu voltei a fazer aula de música, falei, vou fazer. Voltei a fazer aula de teclado, tocando muito mal. Mas aquele momento era único para mim, porque eu tava ali, eu não tinha que pensar em mais nada. Porque o tratamento, ele mexe com o sistema nervoso central, então atrapalha na minha concentração. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda, porque eu ainda faço tratamento, né? Ainda estou em tratamento, acabaram as quimioterapias, mas eu ainda estou em tratamento. Então, assim, voltando à pergunta, a minha força veio de Deus. Entendi. A gente até arrepia de ouvir isso, porque realmente é algo muito forte, mas eu queria, sabendo que todo mundo, tem muitas mulheres que têm aquele medo de descobrir, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela mulher que está com medo de fazer um tratamento, ou às vezes com medo de até mesmo tentar o diagnóstico,
né? Tem aquela suspeita, mas tem medo de descobrir alguma coisa. Que mensagem que você diz para essa mulher que tem esse medo? A mensagem que eu falo é: se tem medo, vai com medo. Porque o tratamento, quanto antes você descobrir o diagnóstico, maiores as chances de cura. Bom, partindo agora para o nosso segundo bloco, eu queria que você, Maria Fernanda, passasse um pouco para a gente o que é de fato o câncer de mama e quais são os fatores de risco mais comuns do câncer. Certo. O câncer de mama, o câncer, né, em si, ele está associado a uma proliferação anormal das células. Pode acontecer em qualquer parte do corpo. O câncer de mama, ele é um câncer de alta incidência, né, principalmente nas mulheres, mas pode comprometer os homens também. E a gente sabe do forte fator familiar, genético. Né? Então, a gente pode ter mutações genéticas associadas e também tem os fatores externos associados ao estilo de vida, né? Tabagismo, alcoolismo. Então, tudo isso pode interferir ali naquela proliferação celular, levando à formação do tumor e do câncer. Os fatores de risco mais comuns que a gente pode alegar, elencar, né, listar, o fator genético é o que está no ponto da lista? Fator genético. Existem alguns genes que estão relacionados a mutações. Né? No caso do câncer de mama, os mais conhecidos são o BRCA1 e BRCA2. Então, tem esse fator genético, principalmente em histórico de familiar de primeiro grau, mãe ou avó. No caso, se a gente observar, né, o fato de amamentar, o fato de ter prótese, isso também pode ser levado em consideração ou não tanto? A amamentação, a gente fala que é a única forma de prevenir o câncer de mama. Então, por isso do incentivo à amamentação, né? Isso é uma mensagem que não é passada para as mulheres durante o pré-natal, durante o puerpério, mas tem que ser lembrado. Porque o vínculo, a liberação ali de hormônios, tudo isso ajuda, né, na liberação de células ali para fazer essa prevenção do câncer de mama. Agora, os fatores externos, principalmente associados a tabagismo, etilismo, uso de drogas, isso pode levar a uma alteração celular anormal ali, e é um fator de risco importante aí no prognóstico do câncer de mama também. Entendi. Qual que é a importância, né? Por que é tão importante o diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce, falando em câncer de mama, ele dá um direcionamento de cura. Né? Quanto mais cedo descoberto, mais rápido o tratamento, maior a chance de cura. Né? Que foi o que aconteceu com a Duda. Ela descobriu de uma forma diferente, porque ela descobriu no momento da amamentação. Ela tinha acabado de ter filho, então a primeira suspeita foi a mastite, mas em algum momento conseguiu evidenciar aquele nódulo e ela já deu seguimento para o tratamento. Então, o câncer de mama, ele tem cura. Quanto mais cedo, mais fácil aí de chegar até a cura. No caso seu, Duda, o médico em algum determinado momento ele falou se foi na fase inicial, se foi na análise, um momento secundário, como é que foi isso? Então, nós perguntamos para ele. Ele falou, olha, pelo tipo do câncer, que era um câncer agressivo, né, um carcinoma grau 3, ele acredita que estava ali no máximo 1 ano. Entendeu? 6 meses a 1 ano. Mas como ele cresce rápido... Já estaria muito o que maior. condiz com o período gestacional, né? Exatamente. E foi graças à amamentação que ficou dificultada que conseguiu diagnosticar, né? Mas, bom, voltando para a parte técnica, quais exames que são essenciais e com que frequência eles devem ser feitos para ter o diagnóstico precoce? O principal exame para rastreio de câncer de mama é a mamografia. Que a gente sabe que a idade de acometimento costuma ser mulheres mais velhas, ali em torno de 40, 60 anos. Então, a mamografia é o melhor exame nessa faixa etária. Só que algumas situações, como por exemplo os nódulos, não são bem visualizados na mamografia. Então, a gente acrescenta o ultrassom de mama e axilas e também a ressonância magnética. Então, mulheres jovens com fatores genéticos, geralmente a gente vai fazer o ultrassom ou a ressonância para auxiliar no diagnóstico. E, a partir do momento que identificar, fazer a biópsia. Entendi. Quando a gente fala de mulheres do campo,
nós temos aquele padrão de mulher que é muito forte, que ela não sente qualquer dorzinha, que ela não sente qualquer incômodo, fala que não é nada, né? E eu queria que a gente passasse uma mensagem para ela de como que a gente tem que, no grupo familiar, apoiar essas mulheres para estimular esse diagnóstico, esses exames que você mencionou. Como que a gente poderia, o grupo familiar poderia estimular essa mulher a fazer esse exame? O que o marido tem que falar para ela poder se cuidar? Sim, eu acho que a informação, principalmente, né? E hoje todo mundo tem esse vínculo com a informação, seja na televisão, no rádio, no celular. Então, tá aí sempre exposto. A gente tem o mês de outubro para incentivar, mas todos os dias é dia de prevenção, né? Então, procurar consulta médica anual, fazer os exames da rotina da mulher, mesmo que não esteja sentindo nada, né? O incentivo da mulher ali, trabalhadora, que às vezes não tem um tempinho para cuidar de si, ela reservar esse tempo, é uma vez no ano, né? Que a gente pede para ter esse encontro aí com o médico, as mulheres com mais de 40 anos, fazer o exame clínico das mamas, fazer a palpação ali das mamas com o médico, isso faz toda a diferença. E a família também trazer esse incentivo, né? O marido, os filhos, buscar apoiar também essa mulher, incentivar ela a procurar uma consulta que seja para saber se está tudo bem. É importante esse apoio, né? E quais sinais, na sua visão, as mulheres têm que ficar mais atentas no que tange ao câncer de mama? Geralmente, o câncer de mama, ele é assintomático, na maioria das vezes, né? Mas em algumas situações, ele pode manifestar com o que a gente já falou, com nódulo, pode trazer alterações na pele da mama, que fica aquele aspecto de casca de laranja, uma pele bem enrugada mesmo, às vezes descascando. Pode ter vermelhidão, aumento da temperatura, assimetria das mamas, abaulamento ou retração. Então, tem alguns sinais que a gente pode suspeitar, né? E através desses sinais buscar aí um apoio, o atendimento médico para identificar se é alguma lesão cancerígena. Desde muito jovem, né, a gente vê na escola, propaganda na televisão, o exame de toque, né? Eu acho que aquilo ali é algo que pode começar muito cedo, né? Porque a orientação para fazer a mamografia é a partir dos 40. 40 anos. Mas o toque, assim, ó, o autoexame trazia muita ansiedade para a mulher também. O próprio medo de tocar, sentir algo diferente. Então, hoje a recomendação é que você se conheça seu corpo, para conseguir identificar modificações, alterações ali que vão surgir ao longo dos anos. E deixar para que o toque, o exame clínico das mamas seja feito pelo médico. Entendi. O que você considera, né, essencial do apoio familiar no que tange ao tratamento? Porque muitos artigos, eu tive pesquisando nos últimos dias, muitos artigos mencionam que o apoio familiar no tratamento influencia, inclusive, no resultado mesmo em pacientes com o mesmo tratamento. Sim. Quando tem uma família que apoia e quando tem uma família que não apoia ou que talvez não acredita no tratamento. Na sua visão, né, esse auxílio da família, esse apoio da família pode trazer resultados diferentes com o tratamento? Com certeza. Eu acho que a mulher que está ali incentivada, apoiada, ela está motivada a buscar, né, por tratamento e diminui o estresse, né, melhora, ajuda com o emocional. Então, isso incentiva ela a buscar coisas para que também ela se distraia, né, como a Duda comentou, ela se distraiu com a música, né, a gente tem vários outros incentivos que a gente pode trazer também para essas mulheres. E esse apoio familiar, não só familiar, grupos familiares, grupos de amigos, grupos, inclusive, de pacientes que passaram pela mesma situação. Acho que tudo isso traz um diferencial para o tratamento da paciente. Traz até um encorajamento, né? Com para a pessoa certeza. continuar o tratamento, para continuar a Eu vejo como é importante. A Eduarda trouxe para a gente um exemplo fantástico, familiar, de um grupo familiar muito forte que apoiou nisso, né, Eduarda? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é a realidade de todas as famílias, né? Mas é importante a gente passar a mensagem para o povo de que o grupo familiar também tem que fazer esse empurrão, né? Que muitas vezes eles ficam ali, talvez não dando a importância para isso, mas é fundamental, né? Sim. Então, assim, partindo para essa parte, para o terceiro bloco do nosso podcast,
Eu queria lembrar, né, todo mundo que está nos assistindo, que o Outubro Rosa ele é um movimento mundial de conscientização para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Lembrando desse contexto, o que para vocês o Outubro Rosa representa? Aí, o Eduardo primeiro. Então, há um ano atrás, se você me perguntasse, eu via a campanha, achava muito bonito, pensava, não, tô bem, porque meus exames estão em dia. Mas hoje, me faz eu lembrar de todo o processo. O processo que eu ainda estou passando, mas me faz lembrar do quanto foi difícil, do quanto eu tive que me fazer forte. Hoje, o Outubro Rosa, para mim, eu vou te falar como que eu me sinto mesmo. Eu me sinto como um vaso quebrado. Um vaso que foi quebrado e que está sendo moldado nas mãos do oleiro. Então, é assim que eu me sinto. Então, o mês de outubro, para mim, é um mês de superação, de transformação, de esperança e de fé. Muita fé. Para você, Maria. Pensando, né, na parte médica, de acompanhamento das pacientes, eu acho que esse incentivo, né, trazido pelo Outubro Rosa, ele incentiva as mulheres a procurarem atendimento, a procurarem a estar realizando mamografia, né, que é o exame de rastreio, e faz diferença. A gente vê que a gente tem uma adesão maior nesse período do que em relação aos outros períodos do ano, mas que também fica a mensagem que não é só nesse período para a gente poder fazer essa prevenção, né? Qualquer época você pode estar procurando ajuda, procurando atendimento, se tiver algum nódulo suspeito, palpável, buscar por ajuda. Então, eu acho que esse movimento incentiva e encoraja ainda mais as mulheres. Pegando exatamente esse gancho, para quem está nos ouvindo, qual a sua sugestão de primeiros passos? O que você deixa de primeiros passos para aquela mulher que quer fazer o diagnóstico, que quer buscar esse diagnóstico precoce, quer avaliar? Qual que é o primeiro passo? O que ela tem que fazer primeiro? Atendimento com o ginecologista, né? A gente fala que o ginecologista é o médico da mulher, é o clínico da mulher. Então, mesmo que você não tenha nenhuma queixa, você vai agendar a sua consulta anual, né? Também para a coleta da prevenção do colo de útero, né, que também é um incentivo que a gente traz para as mulheres. E nessa consulta, tirar dúvidas, né, dúvidas de o que pode ser, o que pode levar, o que eu posso identificar ali, né, como um sinal de alarme, para a gente conseguir fazer essa detecção precoce. Então, o primeiro incentivo é buscar pelo atendimento médico e realizar os exames periódicos. Você até comentou que o câncer de mama ele é assintomático, né? Sim. Muitas vezes a mulher vai ter esse nódulo ali crescendo. Vai ser um achado de exame. Exame mesmo, né? É só depois do exame que vai conseguir visualizar. Que recado, Duda, que você deixa para as mulheres e para os homens, né? Para os maridos, sobre a importância em apoiar no tratamento? E na prevenção, claro. Nossa. E muito essa mensagem também, pensando no marido. Pensando no marido? Porque eu acho que mulher, assim, só para contextualizar, eu sou casado, eu conheço. Mulher, ela pensa nos filhos. Sim. Mulher não pensa muito nela. Se não for o apoio do marido para falar, vai, faz o exame de prevenção, vai logo. Sim. Então, o que você deixa mensagem para essa galera, para eles terem atenção e o cuidado com a prevenção, com os exames de prevenção? Que é muito importante o apoio dos maridos, que a gente se sente amada, né? Eu acho que a partir do momento que o marido fala, não vai, faz, tá tudo em dia, tá tudo certo. Então, para os homens que estiverem vendo, né, já pergunta às suas esposas se tá tudo certo, se tá tudo em dia, que elas vão se sentir amadas e cuidadas. Com certeza. E com certeza as mais felizes, né? Ô, Maria Fernanda, e você? Qual que é o recado que você deixa para os homens, para as mulheres, para incentivar elas a buscarem essa prevenção, esse exame precoce? Eu acho que é muito importante se manter, assim, atualizada no assunto, né? Não fugir daquele assunto, porque é uma realidade que todo mundo pode viver, né? A gente não sabe quem vai passar por aquilo, quem não vai passar por aquilo, mas a gente sabe que a gente consegue
buscar por ajuda, a gente consegue fazer um tratamento, né? E o apoio do marido, eu concordo com o que a Duda falou, a mulher se sentir amada, né? Porque a gente sabe que em algumas situações, às vezes aquela mulher se sente abandonada, ela se sente sozinha, ou até tem algumas que realmente ficam sozinhas passando por aquele momento. Então, eu acho que o marido é fundamental ali para auxiliar aquela mulher a buscar ajuda e a se manter também para o tratamento. Entendi. Partindo agora para o nosso encerramento, eu queria que você já pegasse, Maria Fernanda, e deixasse uma mensagem. Na sua visão como médica, qual mensagem final você deixa para as mulheres lembrando do Outubro Rosa? Então, minha mensagem para todo mundo que está nos assistindo hoje é que é extremamente importante, né, se cuidar, se valorizar, cuidar da saúde. A gente tem que pensar, né, na nossa saúde para a gente estar bem, para cuidar de quem está conosco também, né? Então, se cuidem, procurem atendimento, busquem por estar fazendo exames rotineiros. A gente sabe que, às vezes, a rotina tira a gente desse foco de buscar por saúde. Então, organize um tempinho do seu dia para ir numa consulta, fazer os seus exames, não só para avaliar o câncer, né? Mas para avaliar a pressão, colesterol, tire um tempinho para fazer atividade física, por buscar por saúde. Acho que isso é o mais importante quando a gente fala em prevenção. Eu acho que a mensagem é muito clara, que olhando pelo aspecto técnico, a gente tem que buscar o exame, o tratamento, e eu acho que o Outubro Rosa ele vem nessa direção. Né? Mas eu queria também, Eduarda, que você deixasse a sua mensagem, considerando o Outubro Rosa, esse mês, desse movimento muito importante para as mulheres, mas qual mensagem você deixa para todas as mulheres que estão em tratamento, que estiveram em tratamento ou que estão pensando em fazer a prevenção? Né? Fica à vontade. Eu acho que hoje muito foi falado, né? Na prevenção, no diagnóstico precoce. Então, se eu posso deixar uma mensagem para aquelas que ainda não receber o diagnóstico, faça o exame, diagnóstico precoce, probabilidade maior de cura. Agora, eu queria aproveitar o espaço, né, para falar para as mulheres que receberam o diagnóstico ou que estão passando pelo processo, porque essas mulheres, às vezes, são invisíveis. Às vezes, elas não são vistas, é só até ali, só até o diagnóstico. Então, se eu puder falar alguma coisa para elas, se eu puder acrescentar e agregar alguma coisa à vida delas, coloque seus pensamentos em tudo que é puro, em tudo que é bom, em tudo que é amável. Não desvie seus olhos da cura. O diagnóstico, ele não é uma sentença de morte. Porque o que a gente pensa, o que eu pensei, eu vou morrer, eu vou deixar minhas filhas. Mas não, o diagnóstico não é uma sentença de morte. A vida depois do diagnóstico. Se eu puder deixar uma mensagem também que eu acho importante, porque o maior medo da mulher é o quê? Quando descobre que tem câncer? Perder o cabelo, perder a identidade. Então, se eu puder dar uma dica ou um conselho, não vai ser fácil. O dia que você quiser chorar, chora. O dia que você quiser sofrer, sofra o que tiver que sofrer. Mas aproveita a sua careca. Eu lembro de olhar no espelho e assustar. Eu olhava no espelho, eu assustava no início, mas era tão gostoso entrar debaixo do chuveiro. E a água bater na cabeça. E todas as vezes que eu entrar no chuveiro, eu poder lavar o cabelo, né? Não é o cabelo, é a cabeça, na verdade. Então, assim, aproveite esse momento. Viva um dia de cada vez, porque não é fácil. Mas fique perto das pessoas que te amam, porque vai ser um divisor de águas. Muitas pessoas se afastam e está tudo bem as que se afastam. Fique perto de quem te ama, se aproxime de Deus. E que tudo vai dar certo. Eu acho que quando a gente mantém um pensamento positivo, não é que eu sou forte todos os dias, eu não tenho que ser forte todos os dias, eu não quero ser forte todos os dias, mas eu vou levar o tratamento da melhor maneira, com leveza. Não deixar de sair, não deixar de se arrumar. Muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim, você não parece estar em tratamento. Mas eu não preciso mostrar que eu estou em tratamento, né? Então, assim, se eu posso deixar um conselho, se arrume, não deixe para viver... depois do tratamento eu faço isso. Não.
Viva hoje. Faça uma maquiagem hoje. Coloque uma roupa bonita hoje. Saia hoje. Eu sei que tem os dias difíceis que a gente não consegue nem levantar da cama. Mas viva um dia de cada vez. E é isso. Eu acho que traz a reflexão pra gente que realmente a vida está acontecendo, Sim. né? Como você comentou, o diagnóstico não é o fim da vida. Não. E é isso, mulherada. Vocês estão nos assistindo aí. Lembrem de fazer seus exames. Aproveita o Outubro Rosa, que é esse movimento que movimenta mesmo a região. Todo lugar está falando disso. Então, acho que vocês realmente têm que aproveitar o mês para se lembrar de se cuidar, fazer esse diagnóstico. Quero aqui agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigado pela confiança de vir aqui. Nós estamos começando esse projeto aqui. Eu acho que valeu demais a mensagem. Quero agradecer você, Eduardo, um exemplo que trouxe pra gente aqui de força, de superação, de fé. Eu acho que isso é realmente um exemplo para todo mundo. Agradecer você, doutora, que eu sei que sua agenda é muito corrida, mas eu acho que foi muito esclarecedor os pontos que você trouxe pro pessoal e trouxe realmente o que o pessoal tem que fazer a partir de agora, né? Então, queria que vocês deixassem seus agradecimentos finais e deixa também o @, de vocês, para o pessoal seguir vocês no Instagram, né? Então, Eduarda, por favor. Então, eu quero te agradecer, Tobias, mais uma vez, pela oportunidade. Te parabenizar mais uma vez também por abrir esse espaço, que é um tema muito delicado. Algumas mulheres, elas não gostam nem de falar sobre o assunto. Então, meus parabéns. Eu queria muito, muito agradecer toda a minha família que me ajudou, a todos os meus amigos que estiveram ao meu lado, a todas as mensagens, a todos os presentes, a todos os mimos, a todas as orações, que eu tive orações de muita igreja. Então, é isso, não podia deixar de agradecer. Agradecer meu médico, o Dr. Luciano, não posso citar nomes, mas alguns eu posso. Agradecer meu marido, minhas filhas, minha mãe, meu pai, minha sogra, que me ajudou muito nesse processo. E é isso. E deixe seu Instagram, pessoal, te conhecer. Eduarda Soares MS. Também gostaria de agradecer o Tobias, né? Parabenizar pela iniciativa, né? Um assunto delicado. Parabenizar a Duda também por toda força que ela acha que não tem, mas ela tem, ela mostra isso muito bem. Então, eu acho que ela também é um incentivo para as mulheres, né, que estão ou que vão precisar passar, né, por essa fase também. E eu gostaria de incentivar mais uma vez as mulheres a buscarem por ajuda, buscarem por atendimento, né? Eu tento trazer algumas informações no meu Instagram, que é @mariafernandagineco. Então, quem tiver interesse, quiser me seguir, eu trago algumas informações sobre câncer de mama, câncer de colo, prevenções, situações, né, do dia a dia da mulher mesmo. Então, mais uma vez, parabenizar, né, pela iniciativa e pelo programa. Então, pessoal, muito obrigado, meninas. Vocês que estão nos assistindo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se tiver mais alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que a gente vai buscar responder todo mundo. E compartilha esse conteúdo com as mulheres das suas vidas, com os amigos que são casados, para a gente poder espalhar mais essa mensagem, tá? Um grande abraço e a gente se vê em breve.